Continuamos falando hoje sobre a volta de Jesus. Nós começamos essa série, já está aí com as 3, 4 semanas, que todos os domingos nós estamos falando a respeito da volta de Jesus através do livro de Apocalipse. É um livro muito extenso, são muitas informações, são muitos detalhes, muita simbologia. Mas hoje nós vamos ficar apenas com a parte aqui dos 144 mil. Quem já ouviu falar dos 144 mil escolhidos? E aí sempre tem um questionamento, né? Quem na verdade são esses 144 mil? O verso 3 diz: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. E eu vi o número dos selados, e era 144 mil selados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Pois bem, pessoal, a grande questão aqui é saber quem são esses 144 mil. Nós sabemos que o livro de Apocalipse é um livro de revelação, e toda revelação, nós sabemos que tem a sua interpretação. E o livro de Apocalipse ele não é diferente. Muitas pessoas eles interpretam de uma maneira, de outra. Existem várias linhas de pensamento teológico que defende uma ou outra ideia. E essa parte dos 144 mil não é diferente, tá certo? Tá certo? Os 144 mil não é diferente. É o que aqui diz a palavra do Senhor. E eu vi o número dos selados, eram 144 mil selados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Existe a linha de pensamento, nós sabemos, vocês já são craque nisso, são os pós-tribulacionistas, o pré-tribulacionista. O pré-tribulacionista são os que creem que Jesus vai voltar antes do arrebatamento da igreja. Aliás, isso, que Jesus vai voltar antes da grande tribulação, não é isso? O pós-tribulacionismo são os que acreditam que Jesus só vai voltar depois da grande tribulação. Amém? Nós estamos vivendo hoje, nós sabemos que existem as dispensações, ou seja, o tempo de Deus na vida dos homens. São 7 dispensações, não é isso? 7 dispensações, começando da primeira dispensação, desde a criação do homem até a queda do homem. Aí vem a segunda dispensação, que vem da queda do homem até o dilúvio. A terceira dispensação, e assim sucessivamente. E nós estamos vivendo das 7 dispensações da história do homem até o juízo final. Nós estamos na sexta, ou seja, a humanidade já viveu as 5 dispensações, nós estamos na 6ª dispensação, e depois da 6ª dispensação só tem mais apenas uma dispensação, sendo que a 7ª dispensação já é o tempo milenar, já é o tempo que a igreja já tem subido, a igreja já tem descido. Então, o tempo secular, vamos dizer assim, o tempo secular, esse tempo aí que os homens trabalham, casam-se, dão-se em casamento, esse tempo secular que nós vivemos hoje, essa correria, as pessoas de manhã cedo indo para o trabalho, atrás de ganhar o salário para poder sustentar a família, essa busca desenfreada pelo sucesso pessoal, essa falta de amor, o amor que decaiu muito por ter se multiplicado a iniquidade. Então nós estamos vivendo essa era. Nós saímos das ruas, cada qual por si e Deus por todos, não é isso? Nós estamos vivendo esse tempo, onde amanhã mesmo, segunda-feira, você sair aí na rua a partir de 6 horas da manhã, 6, 7 horas, 6 e meia da manhã, é aquele corre-corre. A pessoa com os olhos tudo inchado, correndo para a parada do ônibus, os carros passando em alta velocidade, é moto, é Uber, é todo mundo, os terminais subletores, todo mundo correndo atrás da sobrevivência. Esse é o tempo secular, onde cada um está procurando
escapar, né? Vamos dizer assim, a maioria das pessoas estão procurando escapar, tá certo? Esse tempo secular, nós já estamos na última dispensação. Esse tempo eu estou correndo porque eu quero isso, eu quero conquistar isso, eu quero comprar isso, eu quero comprar aquilo, pois corra. Porque nós já estamos fechando os tempos, já estamos encerrando, tá certo? Porque a sétima dispensação vai ser diferente. A sétima dispensação vai ser um tempo milenar. E o tempo milenar, Jesus, ele tem descido no Monte das Oliveiras. Já tem havido o Armagedon. A igreja tem descido. Então será um tempo totalmente diferente, até difícil de prever como é que será o tempo milenar. Vai ser um tempo onde verdadeiramente a igreja reinará, porque hoje a igreja é perseguida. Hoje as pessoas não dão nada pela igreja. A igreja hoje, em vez dela ser o primeiro, está em primeiro lugar nos ramos, ela está no último lugar. As pessoas passam para o trabalho, voltam para o trabalho, passam para a academia, saem da academia e a igreja parece que não é nada. Hoje é assim. Mas no tempo milenar, a igreja vai ser o bem, vai ser o trabalho, vai ser a área mais importante da humanidade. Mais importante, mais valorizada da humanidade. Na sétima dispensação. Por quê? Por quê, pastor? Porque as pessoas viram que a igreja foi arrebatada. As pessoas viram que as profecias se cumpriram. As pessoas viram que Jesus realmente voltou. As pessoas viram que passou 7 anos, a igreja desceu de novo. E agora as pessoas estão vendo que a igreja, os que foram salvos, estão reinando a partir de Jerusalém, reinando sobre toda a humanidade, sobre toda a terra. Então não vai haver uma área mais importante, mais valorizada, mais em primeiro lugar do que a igreja. Vai ser a sétima dispensação. Na sétima dispensação, as pessoas, antes de ir para o trabalho, ela vai dar atenção primeiramente a Deus. As pessoas não vão ter coragem de arredar o pé de casa sem fazer uma oração. As pessoas não vão conseguir dormir sem orar antes. As pessoas não vão conseguir viver em oração na presença de Deus, porque Jesus ele vai estar de corpo, e espírito, habitando na terra. Na sétima dispensação, Jesus vai ter cidade, vai ter rua, vai ter endereço, vai ter número, vai ter casa. Jesus vai morar no templo em Jerusalém. Não é o Jesus imaginário que muitas pessoas acham hoje, não é o Jesus lenda que muitas pessoas acham hoje. Vai ser Jesus ali, ó. Do mesmo jeito que ele subiu, ele disse: do mesmo jeito que vocês estão vendo eu subir, vocês me verão descer. Isso para que nós despertemos. Você que pretende se formar ainda, corra. Você que pretende constituir uma família ainda, corra. O relógio está se findando. Você que pretende conquistar ainda materialmente falando, corra. Você que não tem transporte, você que não tem casa e quer ter carro, quer ter casa, corra. Você que quer um sucesso na vida profissional, corra. Porque o tempo secular já está se findando. A dispensação que nós vivemos hoje, a última dispensação secular, a sexta, ela começou desde a morte e ressurreição de Jesus. Ó, há tempo demais. Já vai para mais de 2000 anos que nós estamos na mesma dispensação. Está na hora de mudar, passar logo para a sétima. Por isso que nós precisamos despertar. Nós precisamos desejar mais de Deus.
Nós precisamos voltar a amar a volta de Jesus. Nós precisamos acreditar na palavra dos profetas. Nós precisamos levar com mais seriedade a palavra de Deus. Nós precisamos atentar com mais atenção e seriedade para as dispensações do Espírito de Deus sobre a terra. O tempo milenar está chegando. Depois que Jesus voltar e a igreja subir, só são 7 anos. 7 anos, depois de 7 anos começa o milênio. Sete anos é assim, ó. Imagina onde é que tu estava 7 anos atrás. Eu não estou dizendo que daqui a 7 anos Jesus vai voltar. Eu estou dizendo que 7 anos, depois que Jesus voltar, vai ser um período rápido de transição, que a igreja sobe enquanto passa a tribulação, depois a igreja desce para reinar na terra. E depois do tempo milenar, vai ser novo céu, nova terra. João, ele viu na visão a cidade de Jerusalém, a nova Jerusalém que descia sobre a terra. E ele disse que via praça, que no meio da praça tinha uma árvore chamada a árvore da vida. Ele disse que não precisava de sol nem de lua para iluminar, porque próprio Deus iluminava, e Jesus, ele era a lâmpada. Ou seja, quem vai reinar daí em diante vai ser a igreja, que é tão desprezada hoje. Ninguém dá nada, o pessoal passa aí, dá nada, ó. Aí, ó, vai passar dentro do carro, não dá nada ali, ó. Dá nada. Vai passar na calçada, já o pessoal vai passar, não dá nada aqui. Acha que nós somos tudo ladrão. Nós estamos aqui para ganhar dinheiro. Essa aqui para ganhar. Ah, rapaz. Ganhava dinheiro, eu ganhava antes, rapaz. Eu deixei de ganhar dinheiro para ser pastor. Mas a nova Jerusalém é a igreja. Ou seja, hoje aqui nós somos a representação da igreja na terra. Nós somos a representação. Esse espaço aqui, assim como outras igrejas de Jesus aí afora, isso aqui, o que é que significa? Isso aqui é a representação da Nova Jerusalém. A extensão dos céus na terra é a igreja. É a igreja. Por quê? Porque se você for ver lá no livro, a gente vai ver no final desse estudo, lá em Apocalipse, depois do 20, lá no 21, 22, nós vamos ver que na visão de João, a respeito da Nova Jerusalém, ele disse que viu um trono, ele disse que via candelabro, ele disse que via altar, ele disse que via anjos, ele disse que via o operar de Deus, ele disse que via muitas coisas, aleluia. Gavão, tá bom? Tá bom. Aí o que acontece? O que João via em relação à Nova Jerusalém era algo semelhante à igreja que nós vemos hoje. Semelhante à igreja que nós vemos hoje. E esses 144 mil selados, veja o que aqui diz. Não danificas, foi dado ordem aos anjos. Vamos se aquietar agora, né, pessoal? Posso pregar? Então pronto, agora eu vou pregar. E eu vi o número dos selados, versículo 3, dizendo: não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado as suas testas, os servos do nosso Deus. Ou seja, ele estava dizendo que aos anjos
que estava nas extremidades da terra segurando os ventos, deu ordem a eles: não destrua a terra, não faça nada, até que sejam selados os escolhidos de Deus. Sejam selados os escolhidos de Deus. E eu vi o número de 144. Esses 144 mil, segundo o pensamento teológico clássico, é um número simbólico. Não significa que vai ter exatamente 144 mil. Não significa exatamente que você vai contar lá, eita, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 144 mil selados. Não. Isso aqui era uma visão que ele estava tendo, João estava tendo essa visão. E isso aqui não é de ordem cronológica, aqui é um pensamento, é uma revelação dos céus que ele teve nesses dias que ele estava na ilha de Patmos. Ele via uma quantidade, 144 mil, quer dizer, uma quantidade numerosa de pessoas. E no versículo 4, no final, diz assim: de todas as tribos dos filhos de Israel. Porque muitas pessoas, existe uma linha de teólogos que acham que esses 144 mil são todas as pessoas que vão ser salvas. Só vão se salvar 144 mil pessoas. Aí fica complicado. Porque só Fortaleza são 2 milhões e meio de habitantes, só Fortaleza. Só Fortaleza, imagina a população mundial. Quanto é a população mundial? 8 bilhões, aproximadamente 8 bilhões de pessoas. Só 144 mil vai salvar. Isso, 8 bilhões agora, nessa geração. 8 bilhões agora. Mas imagina aí quantas pessoas passaram pela terra de Adão até hoje, aliás, até a volta de Jesus. Então, essa teoria de que são apenas 144 mil pessoas que vão se salvar, está fora de cogitação. É muito difícil isso. Mas, além de pensamento que nós defendemos, que nós acreditamos, tá certo? É que esses 144 mil selados serão pessoas escolhidas, pessoas separadas de Israel. Israel, por quê? Porque quem que vai participar da grande tribulação? Quem vai para a grande tribulação são Israel e os gentios não convertidos. Amém? A humanidade é dividida biblicamente. Ela é dividida biblicamente, a humanidade. A igreja, Israel e os gentios. Tá certo? É assim. Se você sair na rua, ou você vai encontrar alguém que é da igreja, ou você vai encontrar alguém que é gentil, ou você vai encontrar alguém que é judeu. Isso no planeta todo. Né? No planeta todo você vai encontrar dividido dessas três formas a humanidade, biblicamente falando. Amém? A grande tribulação vai ser para os judeus e para os gentios. Os gentios são todos aqueles que não são judeus, que não aceitaram Jesus como seu Salvador. A igreja somos nós aqui. Porque a igreja são os judeus e os gentios convertidos ao Senhor Jesus Cristo. Isso é a igreja. Judeus e gentios convertidos ao Senhor Jesus Cristo, isso forma a igreja. Porventura tem algum judeu aí convertido ao Senhor? É judeu. Quem que é judeu aqui convertido ao Senhor? Dá uma glória. Isso é de ser mentiroso. Porventura tem algum gentil aqui convertido ao Senhor? Você é gentil porque você não nasceu em Israel. Deus revelou, viu para ela que ela é judeu. Deus revelou. Os bisavô, tataravô dela é judeu, ela tem sangue judeu. Aí o que acontece? Deus revelou que o rei Davi é tataravô dela. Revelou isso para ela. É forte. É para quem crê. Quem não crê não tem problema não. Você não crê, ninguém vai brigar por causa disso. É só para quem acredita. Entendeu? Aí como é que... Então são os judeus e os gentios não convertidos, eles vão para a grande tribulação. Porém, muitos judeus já estão se convertendo ao Senhor Jesus. Inclusive existe uma classe de judeus messiânicos, certo? Judeus, se você for em Israel hoje, você vai encontrar igrejas messiânicas, ou seja, igrejas evangélicas.
algumas igrejas evangélicas. Então, esse povo aí é o que a nossa linha de pensamento teológica acredita, que esses 144 mil vai ser quando chegar o tempo da grande tribulação. No tempo da grande tribulação, esses 144 mil é representação, não o número literal, mas a representação dos judeus convertidos lá em Israel, que são compostos das igrejas messiânicas lá. Isso é que nós acreditamos. Então todos os que estão lá serão selados. Eles serão selados, não serão arrebatados, eles serão selados para que a grande tribulação, as tempestades, os maremotos, terremotos, para que a besta, o anticristo e tudo mais não venha perseguir e não venha matar eles, tá certo? São os separados judeus. Por quê? Porque já está escrito que os judeus, eles vão para a grande, Israel vai para a grande tribulação por não crer em Jesus Cristo. Por quê? Porque por eles terem matado a Jesus Cristo. Então eles vão para a grande tribulação. O povo de Deus. Só que está escrito que o Israel vai se converter ao Senhor. E vai se converter ao Senhor de tal maneira que quando Jesus voltar depois dos 7 anos de tribulação, ele não vai descer em outro país senão em Israel. O templo de Jesus, onde ele irá habitar, não será outro país do mundo a não ser Israel. Porque Israel ele vai para a grande tribulação, mas vai se converter ao Senhor e lá será o trono de Jesus na terra. Porque há de se cumprir a promessa. Mas por enquanto eles não se convertem, então Deus está trabalhando nos gentios. Assim como trabalhou na tua vida, está trabalhando aqui na tua vida, está trabalhando na nossa vida. Porque nós somos os gentios, nós somos aquele que Isaías falou. Um povo que não me conhece, esses me honrarão. Deus, quando está virado com Israel, ele falou para Isaías, diz Isaías para esse povo, que um povo que não me conhece, um povo que não me louva, um povo que não me chama por pai, esses me honrarão, me louvarão e me serão por filhos e eu serei o vosso Deus. Diga para eles. Porque nesse tempo aí Deus, ele era Deus do povo de Israel. Deus era Deus do povo de Israel, Deus, tanto que a Bíblia fala Deus de Israel. Mas depois que Isaías falou isso, ó Israel, Deus está dizendo que ele será achado por alguém que não procurava. Deus está dizendo que ele será adorado por um povo que não buscava. Porque vocês que foram escolhidos por Deus viraram as costas para ele, Deus vai os abandonar. Mas Deus, ele vai buscar aqueles que não procuravam. Você sabe quem são esses? Vamos nós. Aplaude o nome de Jesus. Então, os 144 mil para conhecimento, nós acreditamos que são os judeus que serão selados. É tanto que a palavra está dizendo 144 mil selados, no verso 4, de todas as tribos dos filhos de Israel. Todas as tribos dos filhos de Israel. E vai dizendo 12 mil da tribo de Ruben, 12 mil da tribo de Naphtali, 12 mil da tribo de Manassés, 12 mil da tribo de Simeão, 12 mil da tribo de Levi. Mas mesmo assim, mesmo dizendo que é 12 mil de cada tribo que vai fazer os 144 mil, há muita gente dizendo que essas tribos aí, isso aí é simbólico, na verdade é o mundo inteiro, mas não é, realmente é literal, é em Israel que Deus vai selar os seus 144 mil, simbolicamente falando. Talvez seja mais, talvez seja 200 mil, talvez não sei, amém? Glória a Deus. Por que Deus vai fazer? Por causa da fidelidade. A fidelidade. Ainda que aquela nação, ela tenha que passar por um tempo de grande tribulação, mas Deus, ele não dispensa, Deus não vira as costas para aquele que é fiel com ele. Ainda que aquele povo já esteja condenado nas escrituras, de ter que passar por um processo nas mãos de Deus, mas Deus é fiel para aquele que é fiel com ele. É fiel. Tem gente que diz assim, a Bíblia diz
que ainda que sejamos infiel, Deus permanece fiel. Realmente existe uma escritura, uma palavra que é assim, mas não é isso que quer dizer. Não é assim que quer dizer. Está dizendo, ainda que sejamos infiel, ele permanece fiel. Mas não está dizendo que se a gente for desmantelado, ele vai continuar sendo fiel, não, cara pálida. Ele está dizendo que se tu se desviar, as promessas vão se cumprir mesmo assim, não, rapaz. Você quer distorcer a palavra de Deus? A palavra está dizendo que ainda que nós sejamos infiéis, está falando, se você for estudar no original, se você for fazer uma exegese bíblica dos contextos das escrituras original, que for escrito em grego, o sentido desse fiel aí, desse permanecer fiel, é o sentido de, não é o sentido de ser, não é o sentido verbal, mas é o caráter. Ainda que o nosso caráter seja de infidelidade, é isso. Ainda que nós estejamos uma natureza de infidelidade, ainda que sejamos infiel, ainda que nós sejamos por natureza infiel, Deus permanece por natureza fiel. Está falando do caráter de Deus. Não está dizendo que se tu se desviar, tu pecar, tu adulterar, tu se lambuzar na lama, e Deus vai continuar sendo fiel, não, porque não vai não. Você vai ficar na tribulação, você vai para os anos de Cristo, você vai ser perseguido, você vai ser morto, você vai pagar o preço. As promessas de Deus não vão se cumprir. Israel, que quando estava no deserto, aqueles que foram infiéis com Deus, eles morreram no deserto. De mais de 600 mil pessoas, só entraram 2, Josué e Caleb. Foi 2 ou foi 3? Só foi Josué e Caleb, 600 mil pessoas. Se fosse assim, tinha entrado os 600 mil. 600 mil os que saíram do Egito, fora os que nasceram no deserto. Que foi uma meninada danada dessa nascer no deserto. O pessoal não tinha o que fazer, era só andava e parava, andava e parava, andava e parava. Não tinha anticoncepcional, imagina aí. Não tinha televisão para assistir à noite, imagina aí. O único atrativo que eles tinham para assistir era a nuvem. Eles tinham que olhar para a nuvem de dia, né, para a nuvem de dia e para a coluna de fogo à noite. Então era tanto, meu Deus do céu. Então 600 mil foram os que saíram, os que nasceram lá. Ah, meu Deus, tinha que entrar todo mundo. Mas Deus não é fiel com quem é infiel. Tu sabe por que tem gente que está passando pela prova tanto tempo? É porque tu não está sendo fiel como Deus queria que tu fosse fiel. Sabe por que Deus fez uma promessa na tua vida, já era para ter acontecido, ainda não aconteceu? É porque Deus esperava que tu fosse fiel, mas tu não tem sido fiel como Ele esperava que tu fosse fiel. Sabe por que é que tu está rodando em ciclo aí já há muito tempo e as coisas não têm acontecido, não têm mudado na tua vida? É porque você não fez o que prometeu, você quebrou a aliança. Você disse que ia fazer assim com Deus e não fez. Você disse que ia orar assim e não cumpriu. Você disse que ia ofertar, que ia dizimar e não cumpriu. É por isso que não aconteceu. É por isso que não se cumpriu. Porque Deus é fiel com quem é fiel com Ele. Deus é fiel com quem não quebra a aliança. Deus é fiel com quem permanece no propósito. Aí a pessoa faz tudo errado. A pessoa quebra o propósito, a pessoa não cumpre o voto, a pessoa fica desmantelada. Aí ela fica, conversa de gente desviada. Mas a Bíblia diz que ainda que nós sejamos infiel, Deus permanece fiel. Quando você vê uma pessoa dizendo isso aí, ou ela está desmantelada ou está desviada, pode ter certeza. Ela está atrás de uma justificativa na palavra para poder dizer que Deus vai cumprir. É muita cara, né? É sobre a natureza. Ainda que sejamos nós, ainda que sejamos infiel por natureza. Sabe o que o escritor estava dizendo? Que ainda que nós sejamos, ainda que a nossa natureza, ainda que o homem não preste, pronto, o escritor diz isso. Ainda que o homem não preste, Deus, Ele continua, Ele permanece sempre prestando.
É isso aí que esse versículo diz. Pode pegar lá a tradução em grego, ou hebraico, ou aramaico, que você vai ver que está escrito desse jeito. Aí enquanto tu estiver com esse negócio, Deus permanece fiel, ainda que eu seja fiel, tu vai continuar quebrando a cara. Porque Apocalipse 7, que nós acabamos de ler, ele fala de fidelidade. O contexto literal, ele fala da volta de Cristo. Mas o contexto remoto, o contexto imediato, a hermenêutica dessa palavra, ela vai falar de fidelidade. Fidelidade. 144 mil fiéis. 144 mil pessoas que permaneceram na presença. 144 mil pessoas que não quebraram a aliança. 144 mil que não se perderam. Agora vai. 144 mil que não se perderam. Eu pensei que era minha voz que estava ruim, era o microfone. 144 mil que não se perderam no meio do caminho. 144 mil que não se desviaram. 144 mil que não blasfemaram contra Deus. 144 mil que não murmuraram no deserto. 144 mil, ainda que todos estivessem sendo infiéis, eles permaneceram íntegros, eles permaneceram verdadeiros, eles permaneceram transparentes, permaneceram em oração. E se nós formos olhar para a Bíblia, se nós formos ver o livro de Daniel, no livro de Daniel fala que lá todos estavam proibidos de adorar outro Deus a não ser que fosse o rei da Babilônia. Mas eles criaram um decreto para condenar Daniel, porque alguém perguntou: vamos achar uma brecha em Daniel. E alguém disse: a única brecha que ele tem é porque ele ora 3 vezes por dia. Essa é a única brecha que tem. Então vamos falar com o rei para que há um decreto que todo aquele que orar e adorar a um Deus ou alguém que não seja o rei, que esse seja lançado na cova dos leões. Aí o que aconteceu? Daniel continuou orando. Daniel sabia que tinha saído um edito do rei. Aqueles que adorassem alguém ou algum Deus que não fosse o rei da Babilônia, eles iam ser lançados na cova dos leões. Mas Daniel, ele permaneceu no propósito. A natureza de Daniel, para que você entenda melhor, a natureza de Daniel era de infidelidade. A natureza, segundo a tradução original lá do livro de Timóteo sobre o permanecer fiel, a natureza de Daniel é igual à minha natureza e à tua natureza. A tua natureza e a minha natureza é da infidelidade. Mas Daniel, ele escolheu ficar firme no propósito. Daniel, ele escolheu ficar firme na presença. Daniel, ele continuou a ficar firme nas orações. É isso. A natureza de Daniel, assim como a natureza de Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles eram de infidelidade. É o caráter dele, é o mesmo caráter de Adão. É o mesmo caráter de Eva. Nós somos, por natureza, filhos de Adão e filhos de Eva. Porém, espiritualmente, pela graça, nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Abraão. Nós somos a descendência de Davi. Nós somos herdeiros da promessa de Deus. Não porque a nossa natureza é boa, nós somos fiel, mas é porque alguém resolveu continuar firme. Você é infiel, mas você resolveu ficar firme. Você é canalha, mas você resolveu ficar firme. Você roubou, mas você resolveu ficar firme agora. Você fez errado, você blasfemou, mas agora você resolveu ficar firme. É isso que a palavra de Deus fala. É sobre nós, é sobre a nossa natureza e a natureza de Deus. Agora Deus,
Deus, ainda que ele não cumpra a promessa que ele fez, ele continua sendo fiel. Ele vai deixar de ser infiel porque ele não cumpriu o que te prometeu? Não. A natureza dele fala que ele é fiel. Ainda que não dê certo, ele é fiel. Ainda que as coisas não aconteçam, ele é fiel. Ainda que a pessoa não viva, mas morra, ele é fiel. Ainda que a porta não se abra, ele é fiel. Ainda que o emprego não venha, ele é fiel. A natureza dele, independente de qualquer coisa, ele é fiel. A natureza do homem, ainda que seja um bom dizimista, ainda que frequente todos os cultos, ainda que seja firme no propósito, mas a natureza do homem, ela é infiel. Mas Deus honra aqueles que mesmo tendo a natureza da infidelidade, mas Ele honra quando você decide: não, a minha natureza é a mesma natureza de Adão, mas eu escolho ficar fiel. Eu escolho não sair do propósito. Eu escolho cumprir o voto. Eu escolho orar. Eu escolho... É isso que está falando Apocalipse 7. É isso que vem nos falar os 144 mil, que muitas pessoas ficam: esses 144 mil, será que são soldados? Será que são judeus? Será que são cearenses? Será que é 144 mil mesmo? Será que são 144 mil anjos? Será que são 144 mil profetas? Será que é isso? Será que é aquilo? Mas deixa eu te dizer que essa palavra, segundo a revelação, segundo o que vem de encontro ao teu coração, é fidelidade. Sabe o que é que, se você for colocar esses 144 mil da Bíblia para decifrar o código bíblico que está por trás desse versículo, se você colocar, vai sair a palavra fidelidade. Pastor, e onde é que está esse decifrador? É um aplicativo que o senhor coloca o versículo e sai o resultado, o que é que significa? Sabe onde é que está esse decifrador? Aqui, ó, o Espírito Santo. O decifrador chama-se, é um aplicativo, é um programa, não, é o Espírito Santo. Se você colocar aqui no decifrador assim, 144 mil que serão selados, o Espírito Santo vai dizer: é fidelidade. Ruth, por natureza adômica, ela era infiel, mas ela resolveu ser fiel a Noemi. Ela escolheu ser fiel a Noemi. Ruth, ela poderia ter sido infiel aos seus pais. Ruth, ela poderia ter em algum momento da sua vida ser infiel aos seus patrões, mas ela resolveu: agora eu vou ser fiel a Noemi. Noemi aqui no caso é uma tipologia de Deus. É uma tipologia de Jesus Cristo. Ou seja, é a representação de Jesus. Então, ainda que você tenha feito errado, mas agora eu determino, você agora vai escolher ser fiel. Você vai escolher honrar. Você vai escolher ficar firme na aliança, no propósito, no voto. Você vai escolher ficar firme na presença, longe do pecado, longe da murmuração, longe da fofoquice, longe de tudo que desagrada, de tudo que te afasta da presença de Deus. Quem crê, quem está junto comigo aí? E se eu for, nós vamos encerrar agora, certo? Se eu fosse cracaviar a respeito da palavra fidelidade, diz assim, para ficar ainda mais profético: fidelidade. Se nós formos cavar esse negócio de fidelidade, aí Deus vai começar a mostrar coisa aqui. Aí Deus vai começar a revelar coisa aqui, porque teve gente
Teve gente aqui que foi infiel, mas também teve gente que foi vítima da infidelidade. Se eu for falar do atributo fidelidade, não apenas para com Deus, mas da fidelidade entre os homens, ou seja, entre os irmãos, entre família, entre parente, entre amigo, entre colega, fidelidade entre casais. Aí nós vamos entrar em algo aqui que pode ser até perigoso. Parou de dar glória por quê? Sabe nem mais, dá um glória aí para ver se ainda tu sabe dar glória. Porque Deus continua falando, vou já encerrar. Deus continua falando de infidelidade, de pessoas feridas, de pessoas que foram infiéis, mas de pessoas que foram feridas por causa da infidelidade do seu próximo, por causa da infidelidade do seu cônjuge, e por causa da infidelidade do seu parente. Eu vou falar. Rapaz, não quero que eu fale não. Porque quando Deus, Ele resolveu fazer com que um homem na terra sentisse o que ele sentiu a respeito da infidelidade, Deus levantou o profeta Oséias e disse: Oséias, tu vai se casar com uma prostituta. Aí Oséias: mas por que tamanha algo tão árduo para mim? E Deus disse para Oséias: porque tu vai ser traído pela prostituta e tu vai saber o que é que eu sinto todas as vezes quando Israel me trai. A tua mulher será infiel para contigo. E tu, Oséias, dessa forma tu vai entender o que é que eu sinto no meu coração, eu sendo Deus, todas as vezes que Israel é infiel para comigo. Vai orando aí, daqui a 1 minuto nós vamos encerrar, vai orando aí. Que Deus venha abençoar os casamentos, abençoar os casais, abençoar todos aqueles que estão determinados em permanecer na fidelidade, permanecer num propósito, tanto para com Deus como para com pessoas. Deus venha abençoar as famílias, venha abençoar o matrimônio. Em nome de Jesus.
Vou ungindo a todos. Quem não quiser ser ungido, desvia a cabeça, viu? Tem gente que não gosta de ser ungido, não. Na hora que eu chegar perto de tu, tu desvia a cabeça da minha mão aqui. Estou abençoando o nome de Jesus. Que haja fidelidade. Que haja compromisso sincero e verdadeiro. Que haja verdade. Cumplicidade. Que haja amor. Que haja alegria. Alegria. Que haja amor. Que haja fidelidade. Que haja fidelidade. Que haja alegria. Cumplicidade. Que haja atenção, compreensão. Que haja paciência. Que haja paz. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ai, anda camadarabarabara. Todo espírito da infidelidade que é bater de retirada no nome de Jesus. Pri, oh, anda camadarabasuricátia. Naias, oh, amanda camadarabasuricátia. Oh, ai, ai, assume de camadacai. Fiel, fiel, fiel. Desconfiado. Fidelidade. 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 Deus abençoe. Fidelidade. Que haja paz. Nosso licença. Paz. União. Alegria. Compreensão. Prosperidade. Bênção. Jesus. Vocês já são casados, não sei. Estão casados. Jesus, Deus abençoe. Mais e mais em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo mal olhado, toda inveja, toda palavra contra vós, contra essa união. Toda oposição, em nome de Jesus, seja repreendida agora pelo sangue de Jesus Cristo. Todo falatório ao contrário, em nome de Jesus, seja repreendido contra a vida de vocês, contra a vossa união, contra o seu matrimônio, contra o casamento de vocês, que sejam blindados pelo poder que há no sangue de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo, venha blindar. Eu vejo Deus blindando a união de vocês. Eu vejo Deus blindando contra todo ataque, contra toda força opositora, contra todo mal, contra todo bombardeio. Madacalabra, Suriandarei. Quantas vezes já não foram bombardeados? Medre candaraba sobre canteriaraba sobre camandaraba sobre. Quantas vezes já não foram vítimas de falatórios opositores? Porque eu vejo a retaliação contra as vossas vidas. Nebria soreara calabra súbia. Mas eu vi um vestido de noiva descendo sobre vocês aqui.
Quando orei para vocês, um vestido de noiva desceu. Eia! Porque Deus está lutando para colocar por terra, ai, sobre ai, o levante da oposição. Muito perseguida a união de vocês, relacionamento de vocês já foi muito perseguido. Mas eu vejo um óleo descendo aqui sobre as vossas mãos. Anda calabla sobre canderebe. Porque Deus viu tudo. E tu tem perguntado por que, Senhor? Eita, por que tanta perseguição? Aí Deus diz assim: é por causa da inveja. Aí, mas eu vejo Deus envelopando, blindando, eu vejo Deus deixando vocês invisíveis aos olhos da oposição. Amém, glória a Deus. Paz do Senhor Jesus a todos aqui presentes. É muito importante a gente crer na presença do Espírito Santo e na onisciência de Deus, e com a glória e o poder e toda a investida do Senhor hoje, nessa noite e nas noites anteriores, o Senhor me mandou vir neste lugar. E como crente e servo do Senhor Jesus Cristo, estou aqui para obedecer, como nós que aqui estamos. O Senhor disse: vai naquela igreja, eu vou falar contigo. E assim o Senhor fez, e hoje está cumprido para a glória do Senhor, onde todas as maldições são enterradas e queimadas pelo poder do nosso Deus. Eles não lutam contra nós, mas contra um Deus poderoso e infalível em nossa vida. Não só creia, viva, seja fiel, que Ele é fiel contigo. Eita glória. E semelhantemente também eu vejo Deus aqui blindando, ó. Eu vejo um ataque espiritual, ó, contra vós, contra os dois, contra toda investida do diabo contra seja anulada, queimada, quebrada no nome de Jesus. Eita, eu vejo o diabo atacando o casamento de vocês, ó. De queimando, vai queimando, ó. De que biacamada calablacé.
Olha o óleo do livramento descendo. Ó. Ó, colocando toda a fúria por terra, ó. Xeriarava sob a namácia. Toda a fúria do diabo caindo por terra. Vai queimando ele aí. Vai queimando ele aí. Vai queimando ele aí. Vai queimando ele. Andamada camada cava sumandai. Andamada camada rabarabara. Cheio, tem fogo aí, viu? Tem fogo debaixo dos teus pés para pisar na serpente. Andamada cava sobre andamada basta. Cheia somada rabaraba. Entre vocês, ó. Eu amasso a serpente agora, ó. Entre a serpente que está entre vocês, ó. Esmaga a cabeça dela agora, ó. Ó. A unção tem poder de livrar e desfazer o mal. Essa unção do Deus vivo aí sobre a tua cabeça, livrando e desfazendo com todo o mal aí, ó. Ó, ó, ó. É um óleo fresco sobre a mente dele. A mente. Não é mentir não, é a mente. Colocando por terra tudo que o inimigo lançou na mente, no coração dele, caem por terra agora, porque há poder no nome e no sangue de Jesus. Seja coberta com sangue de Jesus, do alto da cabeça à planta dos pés, agora. Tá forte, pessoal, mas eu tenho mais tempo. Agora que o negócio ficou bom, vai ter que encerrar o culto. Aí. Amém, pessoal? Aplaude ao nome do Senhor Jesus. Pode sentar aí, São. Fosse esticar aqui ao menos mais meia hora, vocês iam ver aqui o Espírito Santo operando.
É ungir vocês. Em nome de Jesus, seja coberto com sangue. Em nome de Jesus. 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 Ungido, coberto com sangue de Jesus. Seja blindado com sangue de Jesus. A fidelidade, a paz, a aliança. Em nome de Jesus. Todo o processo de infidelidade seja posto por terra. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Deus está falando. Amém? Pode sentar, pessoal. Vamos honrar o Senhor com dízimo, com as ofertas. Logo depois encerraremos.